Paz de Cristo, irmãos e irmãs, bem-vindos, bem-vindas ao devocional Vida Edificada. Nossa devocional de hoje está registrada no Evangelho escrito por João, capítulo 9, o versículo 25. Ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego, agora vejo. Queridos, a nossa devocional de hoje será com base no título Defender ou Testemunhar? É uma pergunta. Nós devemos defender Jesus ou devemos testemunhar a respeito de Jesus? O texto que lemos, João capítulo 9, o contexto é que Jesus ele estava passando, ele estava em movimento, como na maioria das vezes, no seu ministério. Ele estava sempre curando, ele estava sempre dando atenção às dores das pessoas, ele estava sempre multiplicando pães e peixes, realizando milagres e libertando pessoas que eram oprimidas do diabo e dando libertação para essas pessoas. E o texto narra que enquanto Jesus ia passando, ele viu um cego de nascença. E Jesus ele para e ele olha atentamente para a dor daquele homem. E após Jesus parar e olhar para aquele homem, os discípulos eles começam a ter uma interrogação. E a interrogação é: Mestre, este homem nasceu cego. E quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que ele nascesse nessa condição? E Jesus então responde para eles: nem ele pecou e nem os seus pais, mas é para que se manifeste nele as obras de Deus. E então Jesus ele cospe no chão, ele faz o lodo, coloca sobre os olhos daquele homem e manda que ele fosse se lavar no tanque. Após ele se lavar, os seus olhos são abertos e ele passa a enxergar. E ele começa então a testemunhar do que Deus fez na vida dele, do que Jesus fez na vida dele. E isso gera grande incômodo nos escribas e fariseus. E então eles começam a interrogar como é que ele passou a enxergar se ele havia nascido cego. E os escribas e fariseus, eles então dizem: ou você não nasceu cego e você estava mentindo, ou alguma coisa aconteceu e você precisa explicar para a gente. E ele fala: olha, um homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, ele fez lodo, passou nos meus olhos e mandou que eu fosse me lavar. E a partir do momento que eu me lavei os meus olhos, então eu passei a enxergar. Ele abriu os meus olhos, ele me deu vista. E então os escribas e fariseus ficam furiosos porque eles não queriam que ele dissesse para as pessoas que Jesus havia o curado. E então os escribas e fariseus chamam os pais desse rapaz e fala para ele: esse aqui não é o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? E os pais então respondem: sim, ele é o nosso filho e nós sabemos que ele nasceu cego. Agora, como ele passou a enxergar, ele tem idade suficiente para ele mesmo responder para vocês. Ou seja, os pais deles se eximiu de responder o porquê o menino havia passado a enxergar. Eles sabiam que foi Jesus quem o curou, mas eles não queriam se comprometer, uma vez que eles tinham medo dos judeus. Então, os judeus novamente perguntam para o rapaz, falam: olha, para a glória de Deus, responde, esse homem é um pecador, ele não te curou. E então o moço ele responde para os escribas e fariseus, no versículo 25, o texto que lemos, as seguintes palavras: eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora posso ver. E aqui então a gente passa a refletir: Jesus nos chamou para testemunhar dele ou para defendê-lo? Note que aqui nas palavras desse moço, ele não defende Jesus. O que ele faz? Ele testemunha do que Jesus fez na vida dele. E o próprio testemunho já é uma evidência de que Jesus é o Cristo. O próprio testemunho já é uma evidência que deixa claro que, conforme a profecia mencionada em Isaías capítulo 61, que quando o Messias viesse, ele iria curar os enfermos, ele daria vista aos cegos, ele libertaria pessoas que estavam oprimidas pelo reino das trevas. Jesus curar já era uma evidência de que ele é Deus, já é uma evidência de que ele é o Messias. Então esse moço ele não defende Jesus, tanto que os escribas e fariseus estavam acusando Jesus de pecado. E ele fala assim: olha, eu não sei se ele é pecador ou não, mas uma coisa eu sei, e não dá para a gente brigar com as evidências, não dá para a gente competir com os fatos. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu posso ver.
Então, quando nós testemunhamos de Jesus, nós estamos cumprindo aquilo que ele nos chamou para fazer. Jesus não quer que nós o defendamos. Jesus quer que nós testemunhemos dele. Pedro, em um certo momento, ele quis defender Jesus. E aquela defesa, ao invés de ser algo da parte de Deus, foi algo que Jesus considerou como sendo maligno. Jesus falou para os seus discípulos, em Mateus, no capítulo 16, que ele iria morrer por causa dos nossos pecados para nos salvar e que ficaria 3 dias e 3 noites na sepultura e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ele fala, é necessário que o Cristo padeça e sofra todas essas coisas. E então Pedro, para defender Jesus, ele chama Jesus à parte e ele começa a repreender Jesus, fala, mestre, não faça isso consigo mesmo, não se submeta a esse sofrimento, não passe pela morte, tenha misericórdia de ti mesmo. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas do reino de Deus. Então note que muitas vezes defender Jesus não é algo razoável, não é o que o Evangelho pede para nós. O que Jesus quer é que nós testemunhemos, porque o que ele fez na nossa vida já é uma evidência de que ele é Deus, já é uma evidência de que ele é o Cristo. Nós não precisamos defender Jesus fazendo com que as pessoas, ou procurando nos esforçar para que as pessoas elas passem a crer, como se fosse por meio de um esforço nosso que as pessoas passaram a crer. Não é necessário isso. O que Jesus nos chama para fazer é testemunhar. O que Jesus fez na sua vida? Você era alguém sem perspectiva, sem rumo, sem direção. E agora você é alguém que tem esperança. Você é alguém que tem um alvo, que tem um destino, que tem um caminho. E Jesus é o caminho. Você era alguém que estava com a sua família destruída, com a sua família em pedaços. E Jesus, ele entrou na sua casa, ele transformou a sua família. Então, o testemunho do que Jesus fez na sua vida é o que você deve proclamar a outras pessoas. Se as pessoas elas passarão a crer ou se elas irão duvidar, não dá para brigar com os fatos. O que Jesus fez é uma evidência de que ele é o Cristo, de que ele é Deus. Portanto, não queira defender Jesus, não queira fazer as pessoas passarem a crer por meio da força. A palavra de Deus diz que não é por força e nem por violência, mas sim pela vontade de Deus que as pessoas elas passam a crer. Então, simplesmente testemunhe o que Jesus fez na sua vida, quem você era, quem você é hoje. Compartilhe isso com as pessoas e Deus irá usar o seu testemunho para que outras pessoas que eram cegas, elas passem a enxergar Jesus por meio do seu testemunho. Vamos juntos orar? Jesus, nós te glorificamos pelo que o Senhor fez na vida deste homem que era cego de nascença. Essa não era a nossa condição, nós não éramos cegos de nascença, mas nós tínhamos outros problemas graves na nossa história, na nossa vida, na nossa existência. O Senhor entrou na nossa história, o Senhor mudou os rumos da nossa vida, o Senhor nos alcançou com a sua graça maravilhosa. Nós estávamos sem rumo, sem perspectiva, sem esperança, sem Deus no mundo. Hoje nós somos povo de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos os teus filhos, as tuas filhas. Nós estávamos com a nossa família destruída, em ruínas. O Senhor restaurou a nossa casa, o Senhor restaurou a nossa família. Nós estávamos com a nossa espiritualidade dividida, nós estávamos rompidos com o Senhor e nós fomos reconciliados com Deus. Olha a grandeza do que o Senhor fez na nossa vida e nós podemos testemunhar do seu favor. Por isso nós iremos proclamar a sua verdade, proclamar a sua palavra, anunciar teu evangelho a todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho, e assim o Senhor será conhecido não por meio da nossa defesa, mas por meio do nosso testemunho.